Bom dia a todos e todas. Inicio agradecendo ao desembargador Celso Pio, que é um dos componentes da comissão científica deste congresso, que me convidou para participar deste painel, em contraponto ao painel anterior, onde exponenciais participantes e que representam a Associação dos Profissionais apresentaram temas que instigam e que agora, em contraponto nesse painel, serão debatidos por outros membros e entes aqui da comunidade portuária. Inicio chamando aqui o advogado e administrador de empresas, Dr. Sérgio Aquino, presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias, FENOP. Bom dia a todos que estão, tem que falar baixinho, né? Eu tenho que ouvir a minha parte também. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Tá bom. Primeira coisa que eu preciso me policiar, que eu tenho uma tendência, assim como meu amigo José Adilson, de um sangue italiano, de falar um pouquinho mais alto. Vou tentar aqui me manter controlado aqui e reduzir a influência italiana. Mas é um prazer estar aqui. Eu agradeço aos organizadores, à academia pelo convite. A FENOP se sente muito honrada de estar aqui presente, em nome do ministro Douglas. Também destaco o desembargador Celso Pio, desembargadora Silvana, que nos coordena aqui, e a todos os que participarão aqui desse painel conosco, dando a visão empresarial com relação aos desafios do sistema portuário. Destacando que também já ouvimos no evento anterior os posicionamentos das federações laborais, sempre destacando que a FENOP tem investido muito em diálogo negocial, o diálogo social, nas tratativas com as federações laborais, FNP, FNE, FENCOVIB. Temos documento, inclusive, já encaminhado às federações sobre a busca de um entendimento nacional sobre temas basilares, e a gente está, inclusive, aguardando o retorno das federações sobre o documento formalizado, mas a FENOP se dedica muito a isso e valoriza muito o diálogo. Porém, nós precisamos também falar aqui e avançarmos sobre outros encaminhamentos necessários quando a gente fala de sistema portuário e os desafios, não é, que é o objetivo desse painel, tanto no momento quanto no desenvolvimento do futuro. Nós vamos falar rapidamente aqui nesses tópicos, a FENOP, o modelo, o trabalho, as estatísticas, futuro, desafios presentes para o Porto e algumas propostas de encaminhamento que são complementares e que caminham paralelamente ao diálogo social permanente que a FENOP tem com as federações. Eu não preciso gastar muito tempo com isso, como a apresentação ficará disponível para todos. A FENOP é a entidade que representa a atividade da categoria econômica de operação portuária em qualquer forma, em qualquer local territorial, né?
Lembrando que quando a gente vai falar de trabalho portuário, nós precisamos lembrar que o modelo portuário brasileiro tem duas formas de regime de exploração, né? O porto de propriedade pública, o porto de propriedade privada. E quando a gente analisa esses dois modelos, fica evidente que a gente, em todos os aspectos que a gente vai caminhando na administração, na implantação do terminal e na operação portuária, em todas essas atividades, esses ramos, há uma similaridade muito próxima entre os dois modelos, entre os dois regimes. Não é? Apenas, às vezes, muda o nome do documento e a forma de se obter o documento. Uma empresa, para ter um terminal dentro de uma área do porto público, tem um contrato de arrendamento. Uma empresa, para ter um TUP fora da área do porto de propriedade pública, tem um contrato de adesão. Então, há uma similaridade muito grande em todos os regramentos até aqui. Infelizmente, as coisas começam a mudar de maneira abrupta e muito fortemente grave na questão do trabalho portuário. Quando a gente vai para o trabalho portuário, que as duas formas que a lei prevê, o avulso e o vinculado, o avulso, pela legislação, pelas decisões judiciais, a utilização de mão de obra e trabalho avulso portuário depende de requisição do órgão gestor, o órgão que faz toda a administração. E isso vale tanto para dentro quanto para fora do porto organizado. Essa instituição OGMO, ela é implantada, custeada e mantida pelos operadores portuários que estão dentro do porto organizado. Não há nenhuma responsabilidade dos TUPs para fora do porto organizado. Os TUPs só se envolvem com o OGMO quando pretenderem usar mão de obra avulsa na sua requisição. O problema todo envolve quando as empresas decidem utilizar o trabalhador com vínculo empregatício. Enquanto fora do porto organizado há liberdade plena, e assim deveria ser, como ocorre mundialmente, dentro do porto organizado a legislação ainda aplica o conceito da exclusividade dos trabalhadores que detêm inscrição no OGMO. Essa liberdade que os TUPs têm deveria estar sendo aplicada de maneira geral para toda a atividade portuária, volto a dizer, como já ocorre mundialmente. Não é? Essa questão foi uma transição do antigo modelo. Esses dois modelos convivem harmonicamente, eles competem entre si e eles vêm variando de percentuais de crescimento ou de diminuição de cada um, mas há uma absoluta convivência e é muito importante essa convivência para a competitividade do sistema. Bem, nós somos hoje, em números redondos, 519 empresas realizando atividade portuária no Brasil. Mas quando a gente fala de trabalho portuário, que é o foco, né, nós temos que ter clareza que trabalho portuário são as antigas atividades, hoje transformadas em categorias profissionais diferenciadas, descritas no artigo 40 da Lei 12.815, que já eram basicamente o mesmo texto constante da Lei 8.630. Então, pela legislação brasileira, trabalho portuário é capatazia, estiva, conferência, concerto, bloco e vigilância. Isso é trabalho portuário. Esse contingente de trabalho portuário pela legislação já iniciou lá no primeiro levantamento pós-lei de modernização, numa quantidade de 56.601 trabalhadores. Depois da aplicação do programa de indenização, de desligamento, esse número foi revisto para 33 mil e hoje ele está em 19.430, mas no setor portuário há uma empregabilidade de 90.720 postos de trabalho, conforme os levantamentos da FENOV. Portanto, esse contingente, pela legislação classificado como trabalho portuário, representa 21% do total. Porém, desse total de 19.430, apenas
13.356, segundo os levantamentos da FENOP, em dezembro do ano passado, estão aptos para a escalação. Então, na verdade, nós temos hoje, no total de 90.720, 13.356 trabalhadores do sistema OGMO aptos para escalação, representando, portanto, um contingente de 15% do total de postos de trabalho no sistema portuário. Quando a gente fala de futuro do trabalho portuário, é importante nós termos essa visão, que ela é muito exemplificadora do que é a realidade do trabalho portuário no futuro e que já detém muitas tecnologias aí aplicadas, hoje sendo utilizadas em portos do Brasil. Nós ainda não temos hoje terminal robotizado, mas a tecnologia e os princípios de operação portuária que esse terminal robotizado utilizam são conceitos hoje já, alguns deles utilizados em termos de procedimento, de modernidade, de equipamento, de nova visão empresarial, já utilizados em portos. E se nós hoje não temos terminais robotizados, nós temos que ter a visão de que o princípio de modernização, automação e mecanização e de visão empresarial diferenciada com alta produtividade que um terminal desse tem, já temos hoje e é a grande necessidade que nós precisamos ter em mente para falar de trabalho portuário. A verdade é que trabalho portuário, quando se pensa em futuro, envolve operações especializadas, né? São essas modalidades de operações que norteiam a realidade já muito forte no país e caminhando para o futuro. O que a gente tem que ter também em mente é de que há uma tendência, uma forte tendência de redução contínua da operação de carga geral e um crescimento contínuo de operações especializadas, gerando essas consequências. Se a gente, quando fala do que se movimenta, também temos uma tendência de redução de empresas, entre aspas, familiares do passado, né? Empresas que mais se dedicavam somente à função de operador de cais público e um crescimento contínuo de empresas corporativas. Essa realidade também gera reflexos na forma de gerir o negócio e na expectativa do que se espera do trabalho. Com isso, esses terminais e operadores dentro do porto organizado, em vista das diferenças do regramento do trabalho portuário, a gente pode dizer que eles estão em estado de risco e precisam encontrar soluções para a sua competitividade. E não é jogando problemas ou levando engessamentos para fora, mas sim conquistando as mesmas condições de que o terminal que está fora do porto organizado detém. É com esses regramentos que deve se pensar no futuro. Esses desafios dependem também de viabilizar as contratações de trabalhadores com vínculo empregatício. Por quê? Porque essa nova realidade de visão empresarial e de cargas especializadas, ela precisa cada vez mais de trabalhadores permanentes e não trabalhadores rotativos como avulso. Não que o trabalhador avulso acabe amanhã, mas a tendência é cada vez mais a vinculação. E para isso precisamos resolver a questão da exclusividade. É imperioso resolver o problema de treinamentos para que os trabalhadores sejam capacitados. Nós precisamos continuar aperfeiçoando a gestão dos OGMOS, as suas administrações e preparando os OGMOS para mudanças futuras que precisarão ocorrer. Os OGMOS precisam exercer da plenitude as suas competências, como essa, por exemplo, de regrar, sim, as relações capital-trabalho, quando o tema não esteja regrado em instrumento coletivo, que a lei prevê isso, e isto não é mais uma interpretação apenas da FENOP ou do setor empresarial. Já há duas decisões judiciais reconhecendo isso, uma em Santa Catarina e uma em Salvador, que garante que todos os temas precisam ser regrados pelos OGMOS.
nós temos como propostas para o futuro e ações imediatas manter e aprofundar os enfrentamentos judiciais contra a interpretação literal da exclusividade. Nós não temos muito tempo aqui para aprofundar o tema, mas é importante destacar que nós não podemos descumprir a Convenção OIT 137. Se o instrumento de criação da OIT diz que tem que se buscar o instrumento mais vantajoso para o trabalhador, ao mesmo tempo a Convenção 137 diz que os estados que assinaram se comprometem em adequar a sua legislação para os novos princípios. Nós precisamos acelerar, como disse, todas as competências do OGMO. Precisamos implantar o cadastro de trabalhador portuário previsto na legislação como instrumento de modernização do sistema. Nós precisamos, como já disse aqui, nós precisamos fazer as alterações legais que o sistema necessita, retirando a exclusividade, regrando de forma melhor a utilização da mão de obra e permitindo que os OGMOs possam dispensar trabalhadores para renovar os seus contingentes. Nós precisamos fazer regramentos da utilização de todas as formas de contratação. Temporários, cooperativados, intermitente, é necessária a garantia de tudo isso. E regrar a questão do OGMO opcional, conforme previsto no trabalho da FENOP, de que, não havendo necessidade de trabalho avulso, que se interrompa a atividade do OGMO, porque o OGMO, o papel dele é a mão de obra do avulso. Nós precisamos também buscar a isonomia do trabalho portuário segundo os mesmos regramentos que prevalecem para todas as demais atividades e precisamos rever, no futuro, novas atribuições para os OGMOs. O objetivo e a necessidade de futuro sistema portuário está no trabalho do sistema portuário segundo os mesmos regramentos legais e aplicados para outras atividades econômicas. Muito obrigado. Cumpri meu tempo exatamente 00. Muito bom ouvir o Dr. Sérgio Aquino, que detém um conhecimento amplo do habitat portuário e, em tão pouco tempo, consegue passar um conhecimento acerca de todo o cenário e das propostas que ele tem a apresentar. Parabéns. Agora, vou chamar o Dr. Caio Morel. Ele é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem MBA em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. É diretor executivo da Abratec e da Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres, entidade que representa os terminais de contêineres de todo o país. Caio Morel. Onde ele está? Bom dia a todos, né? Nós estamos ainda de manhã. Esperar aqui entrar a minha apresentação. Queria agradecer ao ministro Douglas aí o convite para participar, ministro desembargador Celso Piu. Oi, agora tá bom? Então, queria agradecer aí o convite que foi feito à Abratec, formulado à Abratec, para participar aqui desse painel tão importante. Agradecer ao desembargador Celso Piu pelo convite, ministro Douglas Alencar pela realização do evento e a nossa desembargadora Silvana aqui pela mediação. Eu vou pedir uma licença para começar falando sobre, na realidade, o futuro do trabalho de uma maneira assim mais ampla, né? Nós estamos aqui no limiar de uma transformação muito grande no mercado de trabalho. Nós estamos entrando aqui na 4ª Revolução Industrial. Se a primeira Revolução Industrial empurrou o trabalhador do campo para as indústrias inglesas,
a segunda revolução industrial empurrou os trabalhadores das indústrias pesadas para a linha de montagem, com o aparecimento do taylorismo e o aparecimento também da burocracia que foi criada para controlar as linhas de produção, que são os chamados trabalhadores de colarinho branco. Essa quarta revolução industrial nos empurra para uma situação em que o emprego não vai ser o emprego humano, vai ser escasso. Isso já está sendo muito discutido e isso está sendo bastante visto assim como uma questão eminente. E nós estamos aqui discutindo o trabalho portuário dentro de um espectro de uma revolução muito grande no mercado de trabalho em geral. Então, o ministro Aloysio, ele falou uma coisa muito interessante na palestra dele de abertura ontem, que é o seguinte: uma pessoa que nascesse no ano de 1200 e fosse transportada para o ano de 1400, o estilo de vida dele não teria mudado. Ele estaria praticamente fazendo as mesmas condições, as mesmas coisas em 1200 que ele faria em 1400. Hoje não. Nós somos uma geração, a geração que nasceu no século XX, que está sendo testemunha de uma grande transformação na sociedade e no mercado de trabalho. Então a gente pode ver aqui essa curva é a evolução do PIB global. Ele teve dormente durante quase 2000 anos. Essa curva começa, vamos dizer, com o início da era cristã, com o cristianismo. E ela tem uma aceleração enorme nos dias atuais. E ela vai continuar acelerando, ela vai acelerar ainda mais. E essa aceleração toda está sendo prevista pela quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial vai trazer um grande ganho de produtividade, porque o trabalho humano vai ser substituído pelo trabalho de máquinas inteligentes. Essa é a característica da quarta revolução industrial. E o meu antecedente aqui, o Dr. Sérgio Aquino, mostrou muito bem a questão dos terminais automatizados. Você, vamos dizer, num terminal de contêineres que é altamente empregador de mão de obra, o trabalho de um terminal totalmente robotizado traz um ganho de eficiência e de produtividade enorme. Então, a gente tem que ter essa perspectiva. Na quarta revolução industrial, quem vai estar perdendo as posições são justamente nós que estamos aqui, os trabalhadores de colarinho branco. E o que está sendo discutido? O que vai acontecer com toda essa massa de trabalho? Vai haver um programa, provavelmente, de renda universal. Então, nós temos já que nos acostumar e ter uma perspectiva, né, de que a operação portuária, muito provavelmente, vai passar por uma automação. E essa transformação, ela vem assim, muito rápida. Por exemplo, uma grande categoria nas cidades que trabalha é o setor de transportes. E nós já temos várias cidades americanas e europeias com táxis automatizados, táxis sem motorista. Isso vai para os caminhões que vão fazer os transportes das cargas, com ganhos enormes de produtividade. E, vamos dizer, a classe que está discutindo essas transformações está muito pouco preocupada com o trabalho. Um exemplo disso, a gente viu aqui recentemente uma discussão que teve a cabo na Inglaterra entre o primeiro-ministro da Inglaterra, o senhor Sunak, e o Elon Musk. O Sunak preocupado em que a Inglaterra fosse uma das líderes da inteligência artificial. E o Elon Musk preocupado que as empresas dele fossem a líder da inteligência artificial. E ninguém está preocupado, vamos dizer, com a manutenção do trabalho, com o que vai acontecer com a classe trabalhadora. E também discutiram que a única maneira de resolver essa questão seria através de uma renda universal. E essa grande mudança, ela vem até 2030, pelas previsões que estão sendo feitas. O que se diz aí, vamos dizer, nos meios que falam de inteligência artificial, é que a inteligência artificial, no momento que ela ficar tão eficiente quanto a inteligência humana,
ela vai substituir o trabalho, vamos dizer, praticamente o trabalho que é feito por nós. Então, e isso está sendo previsto para 2030. Então, nós estamos muito próximos de que isso venha a acontecer. Eu acho que tem outros painéis aqui discutindo essa questão, mas vai ter que haver uma discussão muito rápida. E aí fica a pergunta: como a economia vai funcionar se todos perderem seu trabalho? Quais os setores que vão desaparecer? No nosso setor portuário, que eu trago então aqui entrando um pouco mais aqui na nossa matéria, nós temos uma grande propensão de automação das operações. E nós estamos aqui discutindo essa questão de fornecimento de trabalhador, de monopólio, vamos dizer, do sistema ógmo, que é uma discussão bastante desinteressante e é uma discussão que ela não traz para uma melhoria dessas relações. E nós temos aqui um evento, que foi a Lei 12.815, que trouxe um complicador muito grande para isso tudo. Aqui eu faço aqui uma distinção do trabalho de cais e o trabalho de pátio. O trabalho de cais, ele é tradicionalmente dado aos trabalhadores avulsos. É uma característica. E o trabalho de pátio, que vamos dizer que é a movimentação dos contêineres dentro do pátio dos terminais, ele é historicamente um trabalho de trabalhadores vinculados, completamente fora do sistema do ógmo. Isso foi o que sempre prevaleceu. As companhias docas, as antigas companhias docas, elas não iam aos sindicatos de trabalhadores avulsos pegar o seu trabalhador. Eram trabalhadores admitidos por concurso no mercado geral de trabalho. O trabalhador de cais, o trabalho de cais, ele é afeito ao trabalho avulso. Ele funciona bem para o trabalho avulso, mas o trabalho de pátio não. O trabalho de pátio significa a movimentação de equipamentos sofisticados. Um terminal de contêiner, ele é totalmente automatizado e gerido por sistemas que cada vez mais estão utilizando a inteligência artificial. A sequência de carga, para onde que o motorista que está levando um conjunto transportador deve se dirigir, quando ele chegar na carga, na quadra, qual a posição que o contêiner deve ser colocado, isso tudo é automatizado. Quando um contêiner vai ser retirado do terminal na importação, todo o relacionamento entre o importador e o terminal é feito através de sistemas. E o trabalhador tem que conhecer esses sistemas. Você não tem como você pegar um trabalhador que não conhece as rotinas do terminal, que não conhece o trânsito do terminal, e está colocando ali naquela operação. E o sistema de rodízio, que ele é muito adequado para o trabalho avulso, para garantir oportunidades iguais para todo mundo, ele não permite que o trabalhador fique familiarizado com o seu equipamento. E aí temos um outro problema, que é a questão da legislação, a questão legal, que o ministro André Mendonça, recentemente, num seminário, numa palestra que ele fez no Brasil Export, aqui do nosso amigo Fabrício, ele relatou os 8 mandamentos do judiciário, vamos dizer, da segurança jurídica. E um desses 8 pressupostos, eu não vou falar sobre os 8, diz justamente que não se deve criar leis que são incumpríveis. E a Lei 12.815, com relação ao trabalho de pátio, ela é incumprível. Por quê? Porque não há equilíbrio entre o montante de trabalhadores que hoje estão empregados nos pátios dos vários terminais de todas as modalidades de carga, com o pool de trabalhadores avulsos que nós temos no país. Então, nós temos hoje um equilíbrio entre a demanda e a oferta do trabalho avulso, que não atende às necessidades de vínculo dos terminais para os trabalhos no pátio. Quando um terminal precisa de um trabalhador, ele precisa que o trabalhador esteja disponível imediatamente. E se esse trabalhador não estiver disponível, ele não tem como cumprir a sua vaga. Para que esse sistema funcionasse, os ógmos deveriam aumentar em quase 30% o seu efetivo, para que no momento que um trabalhador a vínculo fosse necessário, ele estivesse lá disponível para ser contratado. Mas se isso acontecer,
vai haver um desbalanceamento na oferta e demanda de trabalho e que cada trabalhador avulso vai ter uma diminuição no seu salário e ele não estará contente com isso. Então, hoje a gente fez um cálculo que para que os trabalhadores registrados no OGMO pudessem suprir as necessidades de trabalho a vínculo, deveria crescer esse efetivo em quase 40%. E isso faria diminuir em 30% a renda de cada trabalhador. Então, nós estamos aqui diante de uma lei que ela é impraticável e ela precisa ser mudada. Nós estamos conversando sobre isso há mais de 30 anos, desde o começo da 8.630, sem chegarmos a lugar nenhum. E vamos ser atropelados aí pela nova realidade do mercado de trabalho e o que vem com a quarta revolução industrial. E esse aspecto do nosso sistema foi muito bem visto num trabalho que fez a OCDE. E a OCDE, sem conhecer o nosso sistema, trouxe que uma das maiores mazelas é o monopólio dos OGMOS legal para o fornecimento de trabalhadores para o sistema portuário. E que esta é uma situação que deveria ter um olhar, vamos dizer, dos legisladores para que ela fosse resolvida. Eu espero que a gente, nesses processos, como o doutor Sérgio Aquino bem falou, que estão sendo agora levados ao judiciário, nós esperamos que a gente possa ter uma solução, mas sempre dispostos a sentar com os representantes das federações para tentar chegar a uma solução desse problema, porque hoje em dia, nos terminais de contêineres, nós temos grande quantidade de vagas que não estão sendo cobertas pela indisponibilidade de trabalhadores do OGMO. E discordamos muito dessa questão da diferença salarial. Isso não existe. Na verdade, os trabalhadores de pátio eles têm uma remuneração muito superior aos trabalhadores avulsos que estão no sistema OGMO. Então, não é correto comparar, vamos dizer, o rendimento de um trabalhador avulso que está trabalhando a bordo do navio, fazendo um tipo de atividade, com, vamos dizer, o que é oferecido para ele para o trabalho vinculado. As operações de máquinas mais sofisticadas comandam rendimentos muito superiores. Então, essa comparação não está sendo bem feita. Estamos achando que talvez a melhor forma de resolver essa situação seria realmente um acordo grande com as entidades sindicais. Mas a verdade é que nós estamos discutindo isso há mais de 30 anos e a situação só tem agravado. Lembrando que cada trabalhador que falta para operar uma máquina, para operar um portainer, para operar um RTG, é uma diminuição na produtividade do terminal e um aumento aí do custo Brasil. Então, era essa a mensagem que nós queríamos passar. Nós estamos aqui diante de uma transformação muito grande na questão do trabalho. Nós não sabemos onde é que a gente vai e o setor portuário está ainda rodando em voltas sem ter uma solução em vista para esse problema do fornecimento de mão de obra. Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. O Dr. Caio Morel nos trouxe uma situação crítica a ser analisada, né? 30 anos discutindo, não chegamos a uma solução, mas isso demanda uma análise mais rápida, porque a quarta revolução realmente está chegando e a situação pode ficar mais crítica. Agora eu vou chamar o Dr. Murilo Barbosa, que é diretor-presidente desde a criação da entidade brasileira, da Associação Brasileira de Terminais Privados, ATP, desde 2013. Além disso, é o nosso almirante há 42 anos. Ah, bem-vindo, viu? São suas as palavras. Fique feliz. Eu estou sempre feliz. Obrigada. Bom dia a todos. Uma saudação especial aí aos meus companheiros de painel, a nossa mediadora, desembargadora Silvane,
aos meus companheiros aí das federações dos trabalhadores. Um agradecimento muito especial ao meu querido desembargador Celso Piu, que fez esse convite para eu estar aqui hoje, falando um pouco do que a ATP pensa sobre o futuro do trabalho portuário. Eu gosto muito de história, e eu vou começar falando de história, porque eu acho que o futuro do trabalhador portuário nos terminais de uso privado foi escrito lá em 1966, quando nós, acertadamente o governo de então, vendo a ineficiência do sistema portuário brasileiro e também das ferrovias, que está no mesmo decreto-lei, que é o Decreto-Lei 5 de 66, resolveu autorizar que a iniciativa privada tivesse o direito de construir e explorar instalações portuárias para seu próprio uso. Esse decreto ele trouxe duas grandes novidades para a gente. Foi o primeiro movimento de privatização da operação portuária no Brasil e foi o primeiro movimento também da quebra do monopólio do fornecimento de mão de obra por parte dos sindicatos de então. Os TUPs nasceram, tiveram um crescimento muito grande e usando trabalhadores vinculados naquela época aos empresários que naquela ocasião achavam necessário ter a sua mão de obra própria, mas muitos terminais também naquela mesma ocasião fizeram uso dos trabalhadores portuários avulso. De 66 até 93, eles foram caminhando dessa forma. Uma liberdade plena de contratação de trabalhadores portuários por parte desses terminais. A Lei 8630 não trouxe novidade. Ela trouxe uma pequena novidade no parágrafo único do artigo 56, que dava a liberdade plena de contratação aos terminais de uso privado, mas ele dizia no parágrafo único que deveriam ser mantidas os percentuais de trabalhadores vinculados com TPAs existentes nos terminais. Já era um reconhecimento de que, durante esses anos todos, desde que os TUPs foram criados, aliás, naquela ocasião era TUP, mas era terminal de uso privativo, não era privado como é a legislação de hoje. Ele quis preservar, naquela ocasião da Lei 8630, justamente o trabalho que era desenvolvido naquele momento pelos trabalhadores portuários avulsos. Então, ele garantiu, pela lei, que fosse mantidos os mesmos percentuais vigentes até aquela época. Convivemos de 93 até 2013 dentro desse entendimento. A Lei 12.815 trouxe o artigo 44 muito semelhante ao artigo 56 da Lei 8630. Não houve mudanças nenhuma. E os TUPs estão se desenvolvendo aí no Brasil há muito tempo. Praticamente a totalidade deles fazem uso de trabalho vinculado, mas alguns poucos TUPs ainda fazem uso de trabalhadores portuários avulsos. E aí eu vou concordar aqui com o meu amigo Zé Adilson, quando ele fala da contratação direta, que o meu amigo também, Sérgio Aquino, defende uma linha oposta, que é que os TUPs devem ir na direção, quando necessitar de TPA, que vá na direção do órgão para ser esse fornecedor. A ATP não entende dessa forma. A ATP entende que o OGMO não tem competência para atuar fora do porto organizado. Está escrito na lei. Nós, no momento, estamos numa discussão muito grande em relação a outro tema, que é o VTMS, onde a gente discute a competência de uma autoridade portuária de exercer trabalho fora do porto organizado.
criando uma tarifa para ser pago por terminais de uso privado ou por armadores que se destinam a terminais de uso privado, totalmente fora da sua área de competência, como previsto no contrato de concessão. É muito semelhante às duas situações. Então, o OGMO não tem competência para atuar fora do porto organizado. Então, nós entendemos que nós defendemos essa contratação, essa requisição direta dos sindicatos. Existem algumas preocupações de que poderíamos estar voltando a um mundo anterior, que eu acho que não é muito o caso, mas vamos respeitar essa posição. Mas eu acho que na palestra do Sérgio Aquino, ele menciona outros instrumentos que poderiam ser usados para fazer essa contratação fora do sistema OGMO, né? Nós não entendemos isso. Mas isso é uma briga, e fruto dessa briga foi feito um processo judicial junto ao TST, contestando justamente essa requisição direta que os TUPs fazem de TPAs, e isso provocou um acordo muito ruim para os terminais de uso privado. Desde 66, a nossa regra de liberdade de contratação para trabalhadores vinculados, ela foi questionada no acordo publicado em 2021 da ministra Cátia Arruda, onde ela diz que também os terminais de uso privado, por estarem fora do porto organizado, têm que fazer a requisição para suas contratações de trabalhadores vinculados dentro do OGMO. Obviamente, isso vai ser o caos, como o Caio já falou, isso é totalmente inviável de acontecer. Não existe fornecimento de mão de obra dentro do OGMO que atenda às nossas necessidades. Isso aparentemente está num processo de revisão e nós queremos crer que essa decisão será reanalisada e provavelmente nós teremos uma posição logo em seguida. O voto recente do ministro Alexandre Agra já vai nesse sentido, mas cria ainda para a contratação do trabalhador portuário avulso uma opção que talvez pudesse ainda ser aperfeiçoada. Ele diz que onde não houver na região OGMOs, os terminais de uso privado poderão fazer uma contratação de TPAs direto nos sindicatos ou em qualquer outro fornecedor de mão de obra avulsa que tenha. Mas se o TUP tiver numa área ele tem uma definição lá que eu não estou me lembrando agora, é dentro da área metropolitana ali onde o TUP está instalado, ele tem que fazer essa requisição dentro do OGMO. E esse é o ponto que a gente não questiona um pouco, porque nós não vemos competência para o OGMO trabalhar fora do porto organizado. A lei é muito clara em relação a isso, diz que a competência do OGMO ele é constituído de operadores portuários. O operador portuário é, por definição, o operador portuário dentro do porto organizado, então ele não deveria estar nesse sentido. Mas o que eu prevejo para o futuro, já fazendo o questionamento aí que foi levantado pela organização do evento, eu acho que o futuro seria para os TUPs, liberdade de contratação plena, como nasceu assim, lá em 1966. E que TPAs, para aqueles poucos terminais que querem fazer o uso do TPA, também tivessem uma possibilidade de requisição fora dos caminhos de requisição pelo OGMO. Eu acho que é uma situação que agrada muito aos terminais dos privados, mas eu acho que eu tenho certeza que agradaria também muito aos arrendatários dentro do porto organizado, porque, como os meus antecessores destacaram, nós temos que modernizar essa relação capital-trabalho dentro do porto, como o mundo todo já fez e como é a proposta brasileira para o trabalhador. Ela não pode ter uma excepcionalidade dentro do trabalho portuário. Nós devemos
trabalhar para uma convergência de ter os mesmos direitos para todo mundo de ser contratado dentro de um terminal. Você cria a contratação via OG, você restringe um pouco a sua liberdade de contratação, né? Você tem que ir lá. E os TUPs nunca foram sujeitos a essas regras. Isso foi uma derivada dessa ação judicial feita lá no TST, porque a reconvenção trouxe isso lá e a reconvenção foi aprovada de uma maneira, no entendimento da ATP, de uma maneira equivocada. Era essa a minha contribuição, é basicamente sem alterações, nós queríamos que continue o status quo atual, eu acho que ele é bom para o capital e ele é bom para o trabalhador também. Os empregos nos terminais de uso privado são muito bons, o Caio já destacou isso, são muito bem remunerados dentro dele, talvez seja uma das categorias mais bem remuneradas dentro do universo brasileiro, e eu acho que nós devemos perseguir justamente essa liberdade total de contratação para os trabalhadores vinculados e o uso do TPA também ser livre para ser buscado aonde tiver fornecedor de mão de obra avulsa. Era essa a minha contribuição da ATP sobre o assunto. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Até lá. Depois a gente tira uma foto. Vamos sim. Tá bom. As palavras do almirante, com toda a experiência que tem na sua jornada de mais de 42 anos, serve para pensarmos, questionarmos e chegarmos a uma composição no final de tudo isso, né? Agora chamo o último palestrante deste painel, o Dr. Gesualdo Conceição da Silva, presidente da Associação Brasileira dos Terminais Privados, a BTP. Bem, bom dia a todos. Associação Brasileira dos Terminais Portuários, né, Murilo? Privados é com o Dr. Murilo ali. Eu gostaria de agradecer aqui, primeiramente, ao Dr. Celso Pius, pelo desembargador, né, pelo convite à BTP de estar participando deste evento, desse importantíssimo evento, que, aliás, tivemos a honra de participar no último ano. Desembargadora Silvana, muito obrigado, e sabe as palavras que você tem proferido aí após cada palestra. Bem, meus amigos, falar por último é extremamente importante, que dá para a gente fazer um pouquinho, eu vou me dispor a isso, um apanhado, né, um pouquinho daquilo tudo que foi falado aqui. Mas antes eu gostaria de chamar para vocês apenas um contexto, que a gente falou muito do setor portuário, a gente falou do que vem aí no trabalho, do que vem no futuro, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês o seguinte: nós estamos falando de um setor extremamente crítico à nação brasileira. Nós sabemos que o setor portuário é crítico em várias nações, mas sobretudo aqui na nossa nação, onde mais de 95% do fluxo comercial, sobretudo internacional, é feito através do setor portuário. Nós sabemos que todo o nosso agronegócio é exportado através do setor portuário. Então não tenham dúvida de que nós estamos, quando a gente se fala de porto, quando a gente atua no sistema portuário, nós estamos falando de questão de soberania nacional. Soberania nacional. E se todos os outros mercados sofrem influência da globalização, com certeza o setor portuário é um dos primeiros a sofrer essas influências, porque justamente é isso que nós fazemos, é isso que esse aparelho faz, né? Vamos dizer assim, na parte final e inicial da logística, onde a gente faz a troca de modalidade justamente do comércio internacional. Então é importante que a gente tenha isso em mente para a gente saber a relevância do nosso setor. E é um setor pujante, é um setor que cresce. Ele cresce porque crescem as riquezas brasileiras, porque cresce o nosso comércio internacional. Nós vimos aí, né, várias autorizações de TUPs que foram dadas nesses últimos anos, hoje aí na faixa de 217, né, terminais privados, onde grandes investimentos são feitos aí, que nós chamamos assim a partir do zero, né, que são feitos esses investimentos. Várias licitações, dia 13 de dezembro agora, estão previstos lá mais 4 ou 5 licitações de terminais portuários. Isso não é porque nós gostamos de brincar de porto, isso é porque o Brasil precisa, isso é porque o mundo precisa. E a gente precisa olhar isso com bastante carinho. O mundo todo
todo o desenvolvimento humano, em toda a tecnologia, obviamente ele procura refletir isso nas suas atividades mais importantes. E na cadeia logística, ela sempre foi vanguardeira na utilização dessas novas tecnologias. O Caio falou muito bem aqui sobre as revoluções industriais, mas essa revolução industrial trouxe com ela a revolução comercial, trouxe com ela a revolução no meio de transportes, e o sistema aquaviário, o sistema marítimo, foi severamente impactado com isso. E os portos que ficam em terra, que recebem esses navios, que cada vez com mais tecnologia, simplificando mais as operações em terra, nos levam também a nos reposicionar, como o mundo todo precisa fazer. E é isso que tem sido feito. E o impacto nisso nos empregos? É óbvio que há impacto, né, no sistema, do sistema de trabalho, porque o sistema de trabalho ele faz parte desse sistema maior. Nós vimos aí recentemente a questão do Uber, nós vimos aí a questão do Airbnb e tantos outros novos mercados que a gente não pensava, há 5 anos, 10 anos atrás, a gente não pensaria na existência dele, e eles vêm aí e, se por um lado tiram alguns postos de trabalho, por outros lados eles criam outras oportunidades, né? É por isso que tem que incentivar sempre a liberdade de investir, a liberdade de se agruparem para atender, fazer frente a essas demandas. O setor portuário não é diferente. O meu amigo Sérgio Aquino mostrou aí terminais fantasmas, né? Mas essas, eu acho que a grande mudança que houve aí, o pessoal aí das federações laborais pode falar, foi justamente com a introdução dos contêineres lá atrás, porque realmente aí houve realmente uma quebra de paradigma muito grande e milhares de empregos realmente foram substituídos, porque uma operação que eminentemente eram feitas pelos jacintos da vida, né, lá do Porto de Santos, Sansão do Porto de Santos, passou a ser realmente por máquinas. Mas isso aí aconteceu no mundo todo. Hoje a gente vê gradativamente esse processo. Tivemos recentemente em visita a portos, né, lá da Alemanha, e já é uma realidade que foi falada aí de terminal fantasma. Ou seja, é muito natural que todas essas operações todas essas atividades que estão mais próximas do braçal, que elas sejam substituídas, que elas sejam automatizadas, que elas sejam mecanizadas. Isso é normal. O que nós temos, e isso é a realidade. E o Caio passou aqui uma outra realidade maior, né, da inteligência artificial, que cada vez mais isso aí está se evoluindo, e postos de trabalho que hoje são nossos, realmente a gente vai ter estruturas que vão poder desempenhar isso de uma outra forma. É uma realidade, se não for hoje, em boa parte do mundo, com certeza vai ser em algum tempo. O que a gente tem que fazer então para isso? Já que ela é inevitável, nós temos que pensar na transição para isso. E pensar na transição, gente, é pensar diferente, é sair um pouco do quadrado. Hoje, o nosso sistema portuário ele está nessa fase intermediária. Nós não temos no Brasil ainda, porque nem temos demanda para isso, terminais fantasmas, mas como o Sérgio disse, né, as sementes já estão montadas aqui, e com esse crescimento da demanda, não tem como fugir dessa situação. Mas hoje a gente vive numa fase intermediária, em que a gente precisa atender às demandas nacionais e internacionais. Como eu disse, quem olhar o PAC agora, os investimentos que estão previstos nesse setor portuário, como eu disse, as próximas licitações, vários terminais aí sendo concluídos, e hoje nós precisamos de mão de obra para suprir isso. E cada vez está sendo uma situação complicada, sobretudo para aquelas empresas que fizeram a opção, né, de fazer essa operação dentro de um porto organizado. E em muito devido a essa questão da alocação de recursos próprios. É necessário hoje, né, que existam os trabalhadores a vínculo como existe, e cada vez mais existe uma demanda para isso, mas continua sendo necessário também a existência dos trabalhadores avulsos, sobretudo para aquelas atividades lá na beira do cais. É uma constante. Tem também os operadores que não têm terminais, e eles necessariamente precisam disso. E a gente precisa fazer essa convivência. Não é através da manutenção de um monopólio laboral que essa situação vai ser resolvida. Monopólio não é bom para ninguém, monopólio não é bom para quem contrata, monopólio não é bom para o próprio trabalhador. Nós temos dificuldades aí do treinamento desse pessoal, e é uma realidade. Eu estou aqui falando de realidade, como o Caio falou no final, das vagas que existem, né? Hoje a situação só não é pior da alocação desses recursos, que a gente consegue através de ações judiciais, com muita insegurança jurídica, e mantendo esses recursos.
Então, assim, é uma coisa que já vem se conversando há bastante tempo e a ideia aqui do setor empresarial, sobretudo das empresas que a BTP representa, e olha que não são poucas, hoje somos 84 empresas associadas da BTP, com 237 terminais nesse Brasil todo, 130 dentro dos portos organizados e 95 TUPs, além de 15 estações de transbordo de carga. Então, a gente fala aqui em nome de de um sistema, né, bastante relevante. Não existe aqui nenhuma caça às bruxas que existe, isso não, na realidade não é isso. O que nós queremos é o seguinte, vamos sim, prioritariamente, quando vá se contratar a vínculo, problema nenhum e tentar requisitar no órgão se tem esse recurso. Agora, uma vez não tendo lá, não há porquê não buscar no mercado esse recurso que a gente precisa. Até porque é um direito constitucional. É um direito constitucional que todos nós, cidadãos, temos direito de querer trabalhar em todas as oportunidades. E esse monopólio ele é tão complexo ainda que até dentro do próprio OGME ele faz uma exceção, né? Só tem que ser dentro daqueles registrados. Né? Nem toda a comunidade que está lá prevista que é atividade cadastrada. Então, gente, o Brasil, nós estamos aí nesse meio, nós estamos nessa transição. E o nosso problema hoje, como o Sérgio disse, são 19 mil trabalhadores, mas 19 mil trabalhadores que são concorridos por todos esses terminais que estão dentro dos portos arrendados. Então, é uma mão de obra extremamente necessária. Então, essas conversas, que há mais de 30 anos, como foi falado aqui, vem tentando conversar, tentando chegar num acordo, é preciso que a gente evolua. Mas monopólios, de forma alguma, podem persistir. É porque eles trazem em si uma questão maléfica para todos aqueles que estão envolvidos. Então é isso que a BTP acredita, a BTP entende, né, que a interpretação, e aí, me perdoe sem entrar se é teoria da derrotabilidade, o que haja. Na realidade, o que a gente quer é que essas requisições laborais dentro do setor portuário ocorram como todos os outros segmentos econômicos do Brasil. É exatamente com relação a isso. Não temos problemas nenhum de toda vez que precisarmos fazer isso, irmos ao órgão, mas queremos ter o direito e dar o direito a todos os outros cidadãos, uma vez que não tem esse recurso competente preparado lá, que a gente busque esse recurso onde for. Porque senão como é que nós vamos fazer com essas novas licitações, com essas necessidades de vaga que nós temos? É claro, vamos atrás, mas através de uma insegurança muito grande. Então é um momento, era esse recado que eu queria dar. O futuro não nos amedronta, né? Vamos sim estamos sempre preparados. Todas as mudanças que vieram agora de tecnologia no setor portuário, todos os nossos associados, né, todo o nosso setor prontamente se preparou. Diante de uma pandemia que nós tivemos aí, né, que o mundo todo parou, todo o setor portuário manteve aí firme trabalhando em prol disso. Isso muito graças, né, à dedicação de todos os nossos aí trabalhadores portuários que não mediram esforços, né, nem risco, porque sabia do interesse maior. Eles têm noção dessa soberania. Então é esse recado que a gente gostaria de dar, que a gente chegue rapidamente num acordo, porque hoje o Brasil, esse futuro que o Caio falou ainda não chegou aqui, está às portas, né? Mas hoje a gente precisa resolver a nossa necessidade para atendimento das demandas nacionais e internacionais. E isso aí passa seriamente na resolução dessa questão aí do artigo 40, né? Que é a necessidade de contratação exclusivamente quando a gente vai fazer a vínculo dentro dos trabalhadores avulsos, registrado dentro do órgão. Eu acho que não faz sentido isso e não traz nenhum risco também para os avulsos, uma vez que essa interpretação ela passa a ser prioritária, porque todos aqueles requisitos de ir lá e verificar se realmente tem recurso, se tiver, é esse recurso que necessariamente vai ser admitido. Era isso que eu tinha. Muito obrigado, agradeço aí a paciência de todos. Ouvimos o nosso último painelista, que confirmou que o objetivo desse congresso foi atingido. Ouvir o setor com a análise de todos os atores sociais, seja do lado dos profissionais, seja do lado das empresas, e levar para casa agora uma análise que demanda para que chegarmos a um resultado que seja favorável para todos. Agradeço a presença de todos.